Rodrigo, você acabou de falar a palavra família. Nesse momento da pandemia, durante 1 ano e meio que nós estamos nessa pandemia, obrigatoriamente as pessoas ficaram enclausuradas, mais fechadas no ambiente familiar. E eu tenho certeza que durante todo esse período nós podemos observar, aproximações, brigas, separações, uniões, choro, riso. Nós tivemos de tudo isso daí. E um pensamento que sempre veio à tona: o que está acontecendo com a humanidade? O que nós podemos aprender com essa pandemia? E o título aqui do nosso bate-papo é: Deus está comigo nessa pandemia? Deus está me ajudando de alguma maneira? E é em cima desse tema principal que eu gostaria de fazer uma reflexão histórica com você. Deus está comigo nessa pandemia? Rodrigo, o que você tem para relatar para a gente, do ponto de vista histórico, nos grandes conflitos, nas grandes tragédias da humanidade, fazendo um paralelo, lógico, na casa de cada um que está nos assistindo, com a sua família? Podemos ter certeza absoluta que Deus está conosco? Para responder essa pergunta, ainda mais que você pede que eu a faça com uma análise comparativa entre o ontem e o hoje, em grandes momentos do passado que podem elucidar o presente, eu tenho que primeiro fazer uma advertência de uma palavra que talvez ela não seja de cunho tão popular como a gente pensa. É a palavra anacronismo. O que é anacronismo? Anacronismo é o erro que pode ser tomado de pegar uma situação específica e aplicá-la a outra condição, outra situação que não diz respeito àquilo. Exemplo de anacronismo: eu achar que o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta aos Coríntios, seria semelhante à minha avó sentada num birô, escrevendo uma carta ali com uma caneta esferográfica num papel e colocando no selo e mandando pelo correio. Paulo escrevia de uma maneira completamente diferente. Aliás, dificilmente Paulo escreveu suas cartas diretamente. É quase certo que ele ditava para um escriba escrever, porque ia escrever numa tabuleta com cera, porque papel e caneta era algo tão caro que você não tinha simplesmente uma escrivaninha em casa para abrir, tirar um pedaço de papel e começar a redigir uma carta. Então, querer pegar o estilo de escrita de carta do tempo da minha avó e aplicar a Paulo é um anacronismo, só para ilustrar. Quando nós vamos fazer comparações históricas, devemos cuidar para não cair nesse anacronismo. Por outro lado, também, não podemos cair naquele erro de achar que o passado não tem nada a nos oferecer. Já dizia o velho Cícero que a história et magistra vitae. Vitae, que significa a história é a mestra da vida. Então, se a gente aprender com a história, especialmente a história bíblica, temos muitas lições para alcançar. E aqui eu já posso começar a falar da família e da pandemia. Sabe, Fernando, a gente vive agora um paradoxo complicado. Eu vou surpreender, talvez, os seus seguidores aqui, os inscritos no seu canal, com a afirmação. Tem um livro chamado Enlightenment Now, agora fugiu o nome do autor aqui, é um professor de psicologia de Harvard. E esse livro é uma das fontes que eu posso dar, mas há outras, que estão dizendo que, ao contrário do que o senso comum faz supor ou faz parecer, o mundo está melhorando. Os níveis de pobreza, em termos mundiais, estão caindo. A longevidade está aumentando. Você falou da saúde aí. Hoje você tem muito mais condição de viver até 90 anos, 80 anos, do que alguém que vivia na Idade Média. Tanto é que já estão empurrando a terceira idade cada vez mais. Quando eu era criança, uma pessoa de 60 anos já era uma senhorinha, né, velhinha ali. Hoje uma pessoa de 60 anos está fazendo academia. Já estão empurrando para 70, 80 anos. Os índices de saúde estão melhorando, de saneamento estão melhorando, de educação estão melhorando. Mas você pode falar: Rodrigo, mas se for assim, então por que essa sensação que o mundo está ruim? E, de fato, a sensação é real. Aí eu vou surpreendê-los dizendo que, apesar desses números, o mundo está pior do que no passado por uma razão. Não era para estar como está. No passado, eles tinham muita guerra, muita violência, muita coisa, mas eles não tinham as disposições que nós temos hoje, as ferramentas que nós temos hoje. Então, com as ferramentas que nós temos, só de estarmos na mesma condição psicológica do passado, nós estamos piores. É como se fosse uma pessoa muito gorda, mas que está com uma anemia oculta.
É pior do que a criança da Etiópia que está passando fome, porque a criança da Etiópia com os olhos fundos e magérrimo, eu não preciso ser um médico nem um nutrólogo para ver que aquela criança está anêmica. Mas o gordo que só come porcaria, por favor, não me acuse aqui de gordofobia. Estou apenas falando de uma questão de saúde. Uma pessoa obesa, né? Que está obeso, não estou falando obeso que tem problema de tireoide, nem nada, esses assuntos o Fernando já deve ter tratado com muito mais maestria do que eu. Estou apenas fazendo uma comparação de alguém que está obeso por hábitos alimentares ruins, vive de fast food, de junk food, de hambúrguer e refrigerante e porcaria. Ele está gordo, mas ele está tão ou mais anêmico que a criança da Etiópia, que eu acabei de mencionar. Só que, nesse aspecto, a criança da Etiópia está numa condição melhor do que a dele, porque ela está visivelmente anêmica. Qualquer um percebe e vai acudi-la. O outro está ocultamente anêmico. Então, se você entender, Fernando, a minha paráfrase aqui, a minha parábola, o que eu estou querendo dizer com isso? O mundo hoje é um obeso anêmico. Então, ele olha para o passado, que era a criança da Etiópia. Então, imagine que a criança da Etiópia é o passado da humanidade. E o presente é o obeso anêmico. Então, esses autores, como esse que eu citei de Harvard, que escreveu o livro Enlightenment Now, Iluminismo Já, eles mostram, não, nós estamos melhores que o passado, nós não estamos raquíticos como o nosso eu do passado, não estamos sentindo falta de comida como o eu do passado, mas estamos tão raquíticos quanto, então estamos pior do que ele. E passando da analogia para exemplos mais concretos, hoje, qualquer mãe que está nos assistindo agora já leu em sua vida mais livros do que um professor teria condição de ler na Idade Média. É provável que você aí, que lê de vez em quando um livro ou outro, você tem mais informação. Eu tenho mais informação na minha biblioteca particular aqui do que a cidade de Bolonha tinha em toda a sua universidade. Eu tenho mais condições de me comunicar hoje do que no passado, enquanto eles dependiam de uma carta que durava 3 meses para chegar, com uma resposta que demorava 3 meses para voltar. Hoje, com um aparelho celular, eu mando uma mensagem aqui, em 2 segundos, um colega vai receber lá em Tel Aviv. Agora, a despeito dessa facilidade de comunicação, nós estamos cada vez nos entendendo menos. Apesar da pluralidade de informações sobre saúde, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas menos sabem como ser saudáveis. Apesar de tanta informação sobre saúde, tem o programa do Fernando aí, tantos outros, não era para estar tão doente como estamos, tanta informação sobre educação de filhos, e os pais estão mais perdidos sem saber como educar os seus filhos. E é nesse mundo polarizado, contraditório, de tanta informação e pouco conhecimento, que nós vimos as famílias agora no período da pandemia, em casa e sem saber se comunicar. Agora, se eu posso fazer um paralelo com o passado, Fernando, eu diria que a extremidade do homem é a oportunidade de Deus. Pegando como exemplo, a guisa de ilustração, a história de Israel, foi nos momentos mais difíceis do povo de Israel que Deus manifestou o seu cuidado, o seu amor, mas também a sua disciplina. E eu quero destacar essa palavra disciplina, porque disciplina não significa necessariamente diálogo. Disciplina, às vezes, é uma pancadinha. Não estou aqui defendendo bater em criança, não é isso. Mas você sabe, no exército... Um chacoalhão. O chacoalhão. Você não treina um soldado para a guerra jogando baralho com ele, colocando dentro de uma quem já foi do militar vai saber disso melhor do que eu, é você colocando o camarada dentro de uma barraca com o gás lacrimogêneo lá dentro, deixando ele ao léu na floresta para ele comer insetos e sobreviver ali na selva, mandando ele caçar a própria comida, batendo nele para ele poder aprender a se defender na guerra. E Deus, às vezes, usa esses momentos adversos para nos treinar para as batalhas da vida. Foi assim com Israel, não seria diferente hoje. Agora, você poderia exemplificar, Rodrigo, um momento, né, da história da humanidade, logicamente relacionado aí à presença de Deus, que está ligado em tudo, mas um exemplo mais prático aqui para a gente, da história bíblica, né, que a maioria das pessoas tem mais conhecimento? Posso dar um exemplo, sim. Quando o povo de Israel, aliás, dou mais de um exemplo, quando o povo de Israel estava para sair do Egito, o Egito estava prendendo o povo de Israel. O faraó não queria deixar o povo sair.
Deus, através de Moisés, permitiu que 10 pragas caíssem no Egito. 10 pragas. Você acha que os hebreus não ficavam assustados com aquilo? Ficavam. Porque eu lendo a história a posteriori, eu vejo, não, mas o povo hebreu foi poupado daqueles castigos. Eles foram poupados. Só que eu tenho que levar em consideração duas coisas aqui. Eu estou falando da história a posteriori. Para eles que estavam lá, eles não tinham essa visão que eu tenho. Eles viam apenas o quê? Olha, úlceras estão pegando em todo mundo no reino. E será que não vai pegar em mim também? Qual a garantia que eu posso ter que não vai pegar na minha família? E o segundo elemento, mesmo que eles foram poupados das 10 pragas, ali no deserto, muitos deles foram feridos por pestes do deserto. Então, com isso, eu tiro duas conclusões aqui. Toda vez que Deus está na iminência de salvar o seu povo, ou libertar o seu povo, ou dar uma grande revelação para o seu povo, elementos, aqui permitam-me falar de uma maneira um tanto transcendente, elementos do plano espiritual começam a entrar em conflito, a luz com as trevas. Eu posso dissertar mais se vocês quiserem. Mas existe uma guerra cósmica, espiritual também acontecendo. E à medida que essa guerra cósmica vai acontecendo, ela tem repercussões na história. E Deus muitas vezes age permitindo tragédias em formas de pandemias, epidemias, catástrofes. Não que Deus seja um sádico, não é por isso, mas é porque às vezes ele precisa daquilo para chacoalhar o povo. É porque Deus está para agir e quando o mal está resistindo, aí começam a acontecer essas coisas. Por outro lado, já que eu dei o exemplo do povo de Israel não ser atingido lá, mas eu lembrei que eles foram atingidos no deserto, eu quero com isso deixar bem claro que não é pelo fato de você não ter tido Covid que você agora pertence a Deus e o seu vizinho que teve Covid não pertence a Deus. Lembrem que eu dei o exemplo que o povo de Israel foi poupado no Egito, mas não foi poupado no deserto. Então, Deus sabe o momento em que ele permite ou não até o seu povo ser afligido por um mal.